Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta sexta-feira, um sextou aí para o torcedor vascaíno diante de uma semana muito agitada, né? Últimas informações que movimentaram os bastidores da nossa colina histórica, reunião, né? Pelo retorno do Felipe Coutinho, informações também que a gente vai trazer aqui a vocês sobre a briga judicial que o Vasco da Gama está travando junto ao grupo norte-americano. O Vasco hoje quer retomar de forma definitiva o controle do futebol. É importante a gente comentar isso com vocês, pois nesse momento o CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo, né, está sob o comando do futebol apenas em caráter de liminar. Ainda não é algo em definitivo e a gente vai trazer essas novidades aqui a vocês agora neste Fala Gigante. Fala também sobre algumas outras movimentações importantes que aconteceram nestas últimas horas, como por exemplo, né, a falta de moral que o Lúcio Barbosa vem tendo no dia a dia do CT, a investigação que a chapa de Pedrinho está iniciando internamente. Então assim, é um Fala Gigante muito movimentado, um Fala Gigante com muitas informações. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão de te avisar, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, é esse vídeo que você está assistindo agora. E o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia, para fechar o nosso dia com as últimas informações do nosso Cruz Maltino, pela parte, é claro, da noite. Então, 3 conteúdos, muita informação, muita novidade, muita notícia do nosso Cruz Maltino sempre aí à sua disposição. Com isso, meu amigo torcedor, é claro, você aí que está do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com você, contamos muito com a sua presença, muito com o seu apoio, muito com o seu joinha, o seu like, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e divulgação do nosso conteúdo. Nós contamos muito mesmo com cada um de vocês para ajudar o crescimento do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente, este Fala Gigante, trocando essa ideia com vocês e falando sobre a situação de Lúcio Barbosa, né? Lúcio Barbosa que hoje realmente está sem moral dentro da Vasco da Gama SAF. Era um nome que de fato tinha uma participação muito ativa, uma participação muito frequente no dia a dia do Vasco da Gama, nos jogos do Vasco. Quem estava presente com a delegação, com o elenco do Vasco era o CEO, ele que desembarcava do ônibus. Porém, desde o momento em que Pedrinho ele entra para a presidência do Vasco da Gama, um grande embate começa a acontecer entre as partes, de uma relação não amigável, porém cordial, entre Lúcio Barbosa e Jorge Salgado, passou a ter com Pedrinho uma relação de instabilidade, um clima ruim. Um clima onde num jogo em São Januário, o Lúcio assiste a partida na tribuna e o Pedrinho assiste a partida dentro da sala da presidência. Duas pessoas que não se falam, um clima realmente tenso, um clima ali complicado em meio ao Vasco da Gama e que nesse momento se torna ainda mais tenso esse clima devido à autonomia que Pedrinho vem tendo sobre o futebol do Vasco. No início, né, do mês de maio, a gente teve a informação que através de uma decisão judicial em caráter de liminar, o Vasco da Gama recuperava, o Clube de Regatas Vasco da Gama, né, o controle do seu futebol. A SAF voltava a ter aí como grande dono o Clube de Regatas Vasco da Gama, e a 777, que já havia integralizado 30% das ações, continuava com os 30% das ações, porém sem ser a sócia majoritária. E exatamente por esse motivo, né, o Pedrinho, é claro, como é o presidente, começou a tomar algumas atitudes como dono do futebol. E uma dessas atitudes foi a chegada do Pedrinho, que aconteceu nestes últimos dias. Ontem, inclusive, o anúncio foi confirmado. E as falas de Pedrinho evidenciam exatamente isso. Pois ao comentar isso em um vídeo, né, em sua rede social,
Ele diz que a partir de agora, tanto Felipe, que é o novo diretor técnico, quanto Pedro Martins, que é o diretor executivo, irão se reportar diretamente, abre aspas, a mim, a Pedrinho. Ou seja, se antes eles deveriam se reportar diretamente ao Lúcio, que era o CEO do futebol, hoje eles terão que se reportar diretamente ao Pedrinho. Então o Lúcio foi colocado diretamente de escanteio. Alguém que era o manda-chuva da SAF, nesse momento, perde o poder de dono do futebol. Agora, meu amigo torcedor, Lúcio Barbosa é meramente um coadjuvante no futebol do Vasco da Gama. Agora, Lúcio Barbosa tem se limitado apenas a ir ao escritório da SAF na Barra da Tijuca e ficar por lá. Hoje, Lúcio ainda segue sendo o CEO da SAF até a página 2, mas cuida apenas da parte administrativa do Vasco da Gama. Então é um movimento importante, é um movimento que internamente muda as coisas e é um movimento que faz com que o Lúcio perca o seu poder. Se isso será bom ou ruim, veremos nos próximos dias. O certo é, meu amigo torcedor vascaíno, nada tão ruim como hoje é o Vasco que não possa piorar. Vasco de Lúcio, assim como foi o Vasco de Luiz Melo, eram Vascos ruins. E a gente espera que o Vasco com o Pedrinho volte a trilhar o rumo das coisas boas. Show, Vascão! E é claro, novidades irão acontecer. A gente vem informando aqui a vocês. Hoje, Pedrinho, como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, é dono da SAF do Vasco em uma decisão de caráter de liminar que saiu há quase 2 semanas atrás. E, inclusive, já houve a tentativa por parte tanto do grupo norte-americano quanto também da Vasco SAF de tentar retomar esse controle. Porém, todas as tentativas negadas, todos os recursos colocados à mesa não foram aceitos. E com isso, é claro, a associação se manteve no controle. A Justiça, é importante a gente trazer isso a vocês, pediu para que a associação, num prazo de até 15 dias, a expectativa é que isso possa, inclusive, sair daqui a 7 dias, 8 dias, pois é o prazo dado pelo Judiciário Carioca, que a associação fizesse, um documento e passasse à Justiça, evidenciando que ainda tem condições de manter o futebol do Vasco da Gama e o porquê, a Justiça deveria deixar o futebol do Vasco da Gama nas mãos do associativo e não fazer com que o futebol retomasse ao controle da 777. Então esse documento já está sendo preparado, deve ser entregue aí nesses próximos dias e, é claro, qualquer novidade a gente trará a vocês. É mais um passo, para que essa liminar ainda continue sob mesa. E o Vasco da Gama, nesses últimos dias, tomou uma postura além. O Vasco da Gama hoje tem o controle do futebol. A 777 teve o seu recurso negado. Então seria muito benéfico para o Vasco só manter desse jeito. Porque vai ser difícil a 777 pelo TJRJ recuperar o controle do futebol. Muito difícil. Então o Vasco da Gama, muito provavelmente como associativo, seguiria sendo o grande dono do futebol até o final do ano. Mas o Vasco quer mais, Pedrinho quer mais, as pessoas que trabalham no Vasco da Gama querem mais. Eles não querem apenas uma decisão de caráter liminar. Eles não querem apenas a 777 com os 30%. Eles querem tirar esse grupo norte-americano do Vasco o quanto antes. E para isso eles precisaram, como a gente acabou de falar, dar um outro passo, ir um pouquinho além, dar um tiro num lugar que talvez possa ser escuro e faça com que o associativo retroceda e perca novamente o controle do futebol, que é ir para o tudo ou nada, ir à FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E por que isso? Porque no contrato assinado em 2022 entre Vasco da Gama e 777 Partners, prevê que litígios judiciais entre as partes tenham arbitragem com mediação da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ou seja, a decisão da FGV é superior à decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso da Vara Empresarial da cidade carioca. O que for decidido no Tribunal da FGV coloca abaixo o que será ou for decidido daqui para frente dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Independente se o Vasco hoje é dono pelo TJRJ, se a FGV decidir que a 777 vai ser a dona, ela vai ser a dona e ponto. É assim que foi acordado lá atrás. É assim que está no contrato. E o Vasco, como a gente trouxe, acionou a arbitragem da FGV para retirar a 777 da SAF definitivamente. É de fato um tiro no escuro. O Vasco hoje parte para o tudo ou nada. Então a arbitragem vai ter sede no Rio de Janeiro, é isso que está em contrato. Vai ser decidido e conduzido pela Câmara da FGV. A disputa terá 3 árbitros. Importante trazer isso a vocês.
Um será indicado por cada parte, em caso um pela 777 e outro pelo Vasco. O terceiro será escolhido em consenso pelos dois primeiros árbitros escolhidos. Então o Vasco escolhe um árbitro, a 777 escolhe outro, e esses dois árbitros escolhidos estarão escolhendo o terceiro. As ordens e sentenças determinadas no âmbito das decisões do Tribunal Arbitral obrigarão as partes, tanto Vasco quanto 777, a renunciarem os direitos de recurso. O contrato entre Vasco e 777 é regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras. Show, Vascão! Então, importante aí você entender essa situação, importante você ficar de olho nessa situação, porque o Vasco, de fato, acionou a arbitragem da 777 da SAF a arbitragem da FGV, né, para retirar a SAF, a 777 da SAF de uma forma definitiva. Então, o Vasco solicita aí, é um passo muito importante. O Vasco parte para o tudo ou nada. Expectativa aí que esse período, né, de todo esse imbróglio jurídico possa durar de 3 a 6 meses. É muito tempo, mas é um tempo que pode significar muito para o futuro do nosso clube. É um tempo que pode significar para um outro dono ou para o Vasco se manter como SAF, porém sem vender as suas ações. Tudo depende do Pedrinho e da sua ideia para o futebol do Vasco e como estará o futebol do Vasco no momento dessa retomada do controle, caso a Fundação Getúlio Vargas decida nessa arbitragem que o futebol deve se manter nas mãos do Vasco e de causa perdida, né, para o grupo norte-americano e causa ganha para o nosso Cruz Maltino. Então, muito importante tudo o que está acontecendo. E algo que será também importante para toda essa situação é o que vai acontecer nesses próximos dias. A gente vem trazendo informação a vocês. Conselheiros da chapa de Pedrinho querem uma comissão para investigar o processo de escolha da 777. O porquê 777 foi escolhida. No caso, os conselheiros, ele tem como objetivo investigar os processos da escolha da empresa, fazer um levantamento sobre a assinatura do contrato, os valores pagos com relação à comissão, assessorias, para onde foi os aportes, 70 milhões de reais do empréstimo Ponte, os 120 milhões em 2022, mais 120 milhões no ano passado. Todo esse dinheiro, né, se a gente colocar na ponta do lápis, 310 milhões de reais que caíram no Vasco, tudo na época da gestão de Jorge Salgado. Então hoje o Vasco quer saber, para onde foi essa grana? O que Jorge Salgado fez com essa grana? O documento, inclusive, que os conselheiros da chapa de Pedrinho protocolaram na secretaria do Vasco da Gama, há um pedido de convocação de membros da diretoria administrativa, da ex-gestão de Jorge Salgado, com o próprio Salgado, Carlos Roberto Osório, o senhor Roberto Duque Estrada, Zeca Bulhões, alguns que participaram dessa venda. Nesses últimos dias, o Pedrinho solicitou ao presidente do Conselho Deliberativo que acelerasse a criação dessa comissão para apurar esse processo de escolha do grupo norte-americano. E aí, meu amigo torcedor, a gente teve informações hoje, nessa sexta-feira, que trazem algumas novidades com relação a isso. Pois João Rich, que é exatamente o presidente do CD, que é o Conselho Deliberativo, convocou essa reunião extraordinária para debater a criação da comissão responsável pela venda da SAF a 777 Partners. No documento que foi obtido pelo GE, o Conselho marca a reunião para o dia 10 de junho, que será aí nessa próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, na sede náutica da Lagoa, com a seguinte pauta: aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 25 de abril de 24, conhecer da criação da comissão, usando apurar o processo da escolha da empresa 777 Partners para aquisição de 70% da Vasco da Gama SAF, conhecer da criação da comissão para analisar o relatório da auditoria realizado pela empresa Storyturn, dar continuidade às diligências apuratórias visando a adoção de medidas cabíveis na forma em que foi considerada o requerimento assinado pelos 3 membros do Conselho Fiscal e discussão acerca das questões relacionadas ao trabalho de fiscalização no Vasco da Gama SAF, com o convidado o senhor Marcos Schroeder, membro representante do CRVG no Conselho Fiscal da referida companhia. Então, nesse momento, né, o Vasco aí de fato investigando, vai ir a fundo, vai investigar como foi esse processo de venda. E eu acho, sinceramente, que muita coisa vai sair debaixo desse tapete. Muita coisa vai aparecer, muita coisa oculta será revelada e eu acho que vai ser um grande escândalo. Essa é a minha opinião. Não tô falando que ninguém meteu a mão, não tô falando que ninguém roubou, tô dando a minha opinião. Eu acho que vai ser um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro essa venda do Vasco da Gama ao grupo norte-americano. Eu tenho isso ao meu... assim, é um feeling meu, tá? Eu acho que muita coisa vai aparecer. E muita coisa errada. Acho.
Não tô afirmando nada, não tô provando nada, não tô acusando ninguém. Eu tô falando o que eu acho. Eu acho que muita coisa vai aparecer aí embaixo dessa mesa. Para vocês terem noção, né? A gente está buscando, né, novidades quanto a isso. E algo que com certeza também será investigado é que uma das empresas que participaram do processo de venda da SAF do Vasco da Gama a 777 Partners foi a KPMG. A KPMG é uma empresa muito famosa de fato aqui no Brasil. É uma empresa que participou dessa ida no mercado e busca por uma empresa para comprar o Vasco da Gama. A KPMG ela presta serviço de auditoria, trabalha junto aí com clientes que buscam realmente comprar e vender ações. Empresa muito renomada, sim, torcedor vascaíno. No caso, oferece uma análise de riscos de terceiros, uma ferramenta que ajuda as empresas a identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados às suas relações com terceiros, com fornecedores, parceiros, candidatos, talentos e clientes. Ou seja, a KPMG fez um trabalho de ir ao mercado até o Vasco e analisar os riscos que teria o Vasco da Gama de ter a 777 como a sua grande empresa. E aí eu te pergunto, será que foi feita certa essa análise? Porque olha a quantidade de coisa que está caindo da 777 ao redor do mundo. Risco? Tinha. Será que foi visto o risco? Ou talvez o risco foi visto, mas não foi aceito? E mesmo assim deram prosseguimento à venda do Vasco? Não sabemos. O certo é estranho. Estranho. E aí, meu torcedor, assim, é um fato para a gente ficar de olho. Volto a repetir, não estou acusando que está acontecendo alguma coisa, o que aconteceu alguma coisa, mas é para ficar de olho. O ex-vice-presidente de finanças da gestão de Jorge Salgado era ninguém mais, ninguém menos do que Adriano Mendes. Adriano Mendes, que trabalha na KPMG. Então, assim, é uma questão, assim, cara, estranha. Estranha. Volto a repetir, eu não estou insinuando nada, eu não estou imputando uma conduta antiética ao senhor Adriano Mendes, que é um profissional que teve mérito para chegar na KPMG. Mas, cara, é algo estranho. É algo a ficar de olho. Porque, cara, eu não consigo entender como o Vasco da Gama vendeu as suas ações para esse grupo norte-americano que está em falência em todo o mundo. E como a empresa como a KPMG, que analisa riscos, não analisou os riscos de vender as ações do Vasco para essa empresa. E acho que, ao meu ver, se o vice-presidente de finanças da época, que era o Adriano Mendes, trabalhava na KPMG, ele tinha que ter o triplo, assim, 4 vezes, 5 vezes mais de cuidado. Porque ele trabalha lá dentro. Então ele tinha que ter, assim, mais amor, talvez, mais cuidado, mais cautela. Dobrar o seu trabalho para analisar os riscos. Então é muito estranho tudo que acontece no nosso Vasco da Gama. São coisas aí realmente que é só o Vasco da Gama que consegue trazer. Enfim, torcedor vascaíno, a gente, é claro, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, né? Apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Já já a gente vai estar de volta com muitas informações, muitas novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Então se inscrevam, compartilhem e, como a gente sempre faz aqui no canal, saudações vascaínas.